Vou... Siri, fica quieta, Siri. Eu vou pedir aos painelistas do painel sobre a tecnologia como vetor de produtividade no comércio exterior para vir à frente. O Lucas Sanches será o moderador e nós teremos Tiago Barbosa, Gustavo Coutinho, João Paulo Madureira, que é analista de desenvolvimento do CEPRA, e Rodrigo Dias, Senior Product Manager da Thomson Reuters. O Lucas é gerente de produto da WiseTech Global e coordenador técnico das reuniões do grupo de sistemas do Procomex. Ele é graduado em administração de empresas, com especialização em gestão de projetos e MBA executivo. Atua há mais de 15 anos em área de tecnologia de informação, em empresas multinacionais na área de projeto e diretoria de tecnologia. Participa de projetos atuando diretamente na idealização de soluções inovadoras para processos e produtos, tendo como base ferramentas de tecnologia, base de dados estatísticas e indicadores de desempenho como orientadores das ações. O Lucas teve um papel fundamental em dar suporte tecnológico, inclusive ao projeto de atributos. Lucas. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer aos meus colegas painelistas que vão estar aqui comigo. Vou apresentar cada um deles quando for fazer a pergunta, mas eu queria introduzir o tema puxando do assunto da B-Comics. Acho que é importante a gente estar falando do mesmo tema. E eu queria puxar esse assunto falando para vocês um pouco sobre... Primeiro, a gente não vai ser substituído por robôs, porque a finalidade é servir as pessoas. No final, a gente está aqui para que a gente continue existindo. Os robôs, por si só, não têm uma função. Eles não compram, eles não consomem. Eles têm que ajudar, eles têm que participar ajudando. Mas que eles são um desafio e que eles são, e essas tecnologias todas serão um desafio para o que a gente tem hoje, para o paradigma que a gente entende hoje no comércio exterior, isso é um fato. E o que a gente vai discutir aqui agora é como isso pode ajudar na produtividade, como essas mudanças que já estão, que virão e que virão mais no futuro, podem ser vetores de auxílio, de incremento da nossa produtividade. Essa é uma busca enorme nossa há muito tempo. Quando a gente olha para o Time Release Study, muito do Time Release Study está focado em produtividade, em baixa produtividade no nosso processo. A gente reage a isso como setor privado há muito tempo, de muitos jeitos, mas aqui a gente vai discutir como que a política pública foi orientada para aumentar a produtividade, como que a gente fez isso do ponto de vista sistêmico, do lado público, e como a gente está fazendo isso do lado privado também. Tá? Vamos começar aqui. A gente tem um grupo de perguntas. Eu vou começar as perguntas olhando para o que já aconteceu, né? A gente está num cenário de implementação parcial do Portal Único. Acho que aqui todo mundo tem ciência do que já foi, do que já aconteceu. E eu queria olhar para isso através da produtividade, através da tecnologia como vetor dessa produtividade. Então, para começar, eu vou começar perguntando para o Tiago Barbosa. Acho que o Tiago já foi apresentado aqui algumas vezes, mas eu vou repetir aqui a bio do Tiago. Então, ele é coordenador geral de facilitação do comércio exterior na Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, gerente do Portal Único de Comércio Exterior e especialista em Single Window do Centro de Facilitação de Comércio da ONU. Desde 2014 atua na área de facilitação de comércio exterior e ministra palestras sobre a reformulação do processo de comércio exterior, comércio digital, interoperabilidade entre Single Windows e o uso intensivo de tecnologias em benefício da facilitação de comércio. Então, eu queria ouvir, Tiago, de você um pouco sobre as implementações que já foram realizadas no Portal Único e como elas influenciaram e foram influenciadas pela premissa da digitalização, automatização e racionalização do processo e de dados. Boa tarde a todos. Quero primeiro cumprimentar meus colegas aqui de painel. Obrigado, Lucas, aí pela moderação. Lucas, eu quero remeter na primeira palestra do dia, quando o Jackson trouxe para a gente a questão das referências, né? O programa Portal Único não foi uma idealização, uma ideia de A, B ou C. É uma questão de padronização internacional e recomendações internacionais sobre o comércio exterior. Então, no início das discussões do Acordo sobre Facilitação de Comércio e a assinatura do Acordo de Facilitação de Comércio, a gente criou um grupo de trabalho composto pela Receita Federal e Secretaria de Comércio Exterior e iniciamos os estudos para entender o que estava acontecendo no mundo nessa mudança de percepção, de paradigma de como deveria funcionar o comércio exterior e como o governo deveria
fazer o controle através da gestão de risco. Então, a gente começou lendo as recomendações que a gente tem aí do próprio, você falou que agora eu faço parte do Centro de Facilitação de Comércio, da ONU. Lá a gente traz recomendações sobre a implementação de janelas únicas entre os países. Foi uma das nossas fontes, diversas recomendações, a harmonização de dados, onde o Sérgio se especializou. Foi, inclusive, o chair, por um tempo, dentro da OMA, em relação ao modelo de dados da OMA, que é uma iniciativa de unificar o modelo de dados das declarações aduaneiras, das licenças, das declarações de trânsito entre todos os países. Para que isso? Para que a gente consiga começar a trocar informações entre países. Não adianta, trocar já é difícil. Depois que recebe, para entender, se você não fez um mapeamento para compreender o que é cada um daqueles campos, não tem utilidade para aplicação de gerenciamento de risco. Então, as premissas de digitalização vieram do Acordo sobre Facilitação de Comércio, que se fala da digitalização, e aí veio com a anexação eletrônica, um dos primeiros projetos que foi, inclusive, implantado em 2014. Teve a questão das recomendações para a gente estruturar uma janela única, e por isso a gente conseguiu. Colômbia já estava num projeto de janela única, México já estava num projeto de janela única em 2014, e o Brasil conseguiu. A gente tinha um objetivo de se tornar referência em janela única aqui na regional. Conseguimos alcançar isso, e agora a gente tem a pretensão de ser referência em janela única mundial. Estar ali trazendo e discutindo as tecnologias de ponta e os procedimentos mais eficientes, junto com Singapura, Coreia do Sul, e principalmente ali os tigres asiáticos, Sudeste Asiático. E a parte de automatização começou através, tem um trabalho de uma equipe que dentro da Receita Federal, inclusive aqui o Gustavo Coutinho faz parte, que já vinha com essa automação desde o início de uma forma in-house, de compreender os documentos anexados e interpretar o que estava escrito daquelas imagens que vocês anexavam. Isso foi uma iniciativa interna, em 2014, de um servidor da Receita que nem se falava em IA ou Deep Learning, ou, assim, já se falava, o CISAM, inclusive, utiliza, mas não era de uma forma extensa. E, a partir desses projetos que começaram a demonstrar eficiência no trabalho do auditor fiscal, a administração pública reconheceu que precisamos fazer isso de uma forma mais institucional. Então, a gente trouxe o SERPRO para perto, aonde bebeu dessa fonte de conhecimento, de estudos, que pessoas que fizeram doutorado, PhD, toda nessa área de inteligência artificial, para se começar a usar dentro das ferramentas do Siscomex de uma forma automatizada para todos os anuentes. Tá? Então, foi assim. Obrigado. Obrigado, Thiago. A gente vai agora falar com o Gustavo Coutinho. Ele é graduado em Magna Cum Laude em Engenharia da Computação e Informação pela UFRJ e pós-graduado em Ciência de Dados e Big Data pela PUC Minas. Ingressou na Receita Federal do Brasil em 2010, atuando sempre na área de gerenciamento de risco, aduaneira e desenvolvimento de sistemas. Premiado 2 vezes no Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal em 2012 e 2018, e desde 2020 atua como coordenador especial de gestão de riscos aduaneiros. Gustavo, a gente teve uma visão do Thiago aqui do ponto de vista de regulação, e eu queria entender como a operação de gestão de riscos aplicada à fiscalização está pautada na tecnologia e como pode ser relevante no aumento da produtividade dos processos da Receita. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aqui os colegas do painel. A apresentação que a gente teve aqui agora há pouco, né, mostrou claramente, né, um motivo, como que a tecnologia pode auxiliar a gente a ter mais produtividade, né? A classificação fiscal é um tema bastante complicado, né? Enfim, então os produtos são muito variados. E dentro da gestão de riscos, quando a gente imagina lá atrás, né, como é que vocês acham que era feita a gestão de riscos quando a declaração de imposto de renda era em papel, né?
Aí tinha toda uma técnica de arquivologia, de biblioteconomia lá para você tentar separar, mas assim, era difícil, porque você não conseguia processar todos os dados, né? Então, naturalmente, a tecnologia, claro, a primeira parte é a digitalização, e depois até a melhoria dos processos, né? Assim, aplicando a tecnologia em si, não simplesmente digitalizando a burocracia, ela naturalmente vai, acho que é meio óbvio, ela vai ajudar. Agora, realmente, em relação à gestão de riscos, o que a gente vê, o uso da tecnologia é que ele consegue fazer com que a gente, no caso, o Thiago falou de um caso aqui, né? O batimento de documentos, né? É uma etapa do despacho de importação em que o auditor tem que conferir se o que está no papel, ou no caso, no documento em PDF lá que foi anexado, na anexação, se aquilo está de acordo com a declaração que foi colocada. Então, a gente, lá em 2014, esse projeto que o Thiago mencionou, ele se chama BATDoc, também foi premiado no concurso da Receita de Criatividade e Inovação. Ele usa tecnologia de uma forma bastante simples, né? Um OCR, que reconhece o que está escrito no documento, e aí a gente fez lá alguns mapeamentos de documentos padrão, o que é um outro problema, que nem todo documento tem padrão, né? O BL, por exemplo, não tem padrão. E ainda assim a gente consegue aplicar a tecnologia para facilitar, por exemplo, essa etapa da conferência. E aí, facilitando a etapa da conferência, sobra mais tempo para realmente se focar onde estão os problemas. E outra coisa, a própria ferramenta nos dá alertas que a gente provavelmente não veria. Então, quando tem um documento, por exemplo, anexado, que menciona, por exemplo, uma NCM que não aparece em lugar nenhum da declaração de importação, hoje em dia isso traz um alerta para o auditor, né? Então, antigamente a gente não conseguiria ver, porque a gente, né, assim, a tecnologia não consegue processar as 2,5 milhões, né, entre 2 milhões e 2,5 milhões de declarações de importação por ano, mais ou menos 2 milhões de DUI também, e, enfim, na remessa postal, 170 milhões de encomendas, e no passageiro, acho que 8 milhões, né, de passageiros ao ano, é o último número que eu lembro de cabeça, não me lembro agora exatamente o ano. Então, assim, é impossível realmente trabalhar a gestão de riscos sem tecnologia. Então, a gente tem, desde 2008, ou 6 ou 8, que a gente começou um grande projeto na Receita, que acabou não sendo conclusivo o projeto em si, mas dele surgiram diversas iniciativas, projetos que estão hoje em produção na Receita Federal. O CISAM é um deles, o controle de remessas é um deles também. Então, assim, realmente não teria como a gente não fazer a gestão de riscos avançar e ter aquela taxa de seleção em zona primária em 3% se não fosse todo esse investimento em tecnologia. Perfeito, obrigado. A gente vai ouvir agora o João Paulo Gondim. Ele é formado em Tecnologia da Informação pela UFRJ e pós-graduado em Sistema de Informação. Possui 19 anos de experiência em desenvolvimento de software, tendo atuado em diversos projetos e empresas. Atualmente, analista de desenvolvimento do SERPRO, tendo atuado como desenvolvedor e arquiteto de software em soluções de comércio exterior, e participa do projeto do Portal Único desde o início da construção, com o papel de arquiteto e gestor técnico. João Paulo, trazendo a discussão agora para um campo mais técnico, eu gostaria de ouvir de você qual é a estratégia para garantir que a entrega de soluções tecnológicas produtivas e sustentáveis do ponto de vista de custos e operação. Como que a gente consegue entregar isso no cenário atual? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu acho que assim, a gente precisa voltar um pouco, porque, primeiro, o que facilitou a gente a atingir esse objetivo foi que a gente reconstruiu o sistema, né, do zero. Então, o que a gente tinha vindo fazendo desde então era uma roupagem nova. A gente tem a DE, a nova DE, a nova DE, então a gente nunca reconstruiu um sistema assim da forma como a gente reconstruiu. Então, ficava uma questão assim de sempre pendurado em outro sistema. Então, com o portal a gente pôde realmente pensar numa plataforma única. Então, do ponto de vista de infra, a gente conseguiu construir ali uma plataforma, realmente, o nome do sistema é até a plataforma que a gente tem, né? É uma infra única. Assim,
praticamente quase toda a complexidade, ou boa parte da complexidade arquitetural, ficou nesse sistema. Então, toda a parte de auditoria, camada de integração, cache, comunicação entre os sistemas ali, ficou nessa plataforma. E os times, né, separados ali, cada um cuidando de um sistema específico, puderam se dedicar à construção das funcionalidades. Então, isso foi um ganho grande aí para a gente de velocidade de entrega. A outra coisa... desculpa, gente. Vocês estão me ouvindo aí atrás, não? E a outra coisa foi que antes a gente tinha diversos sistemas separados, cada um com seu gestor, cada um com seu cronograma, cada um com seus objetivos e suas entregas, e era difícil fazer cruzar, né, alinhar, ter integração entre eles, e essas entregas demoravam muito para serem feitas. Então, com o portal a gente teve uma mudança nisso, a gente criou um cronograma único, um roadmap único, que todo mundo teve que acabar aderindo a esse cronograma de entregas. Isso facilitou também os times ali a poder criar integração um para os outros sistemas e tal. Então, também foi um ganho significativo. Outra coisa que a gente... Deixa eu olhar o tempo ali. Focou mais em APIs, né, no portal. A gente tinha já algumas APIs antigas nos outros sistemas, mas nada se compara com o portal, facilitou muito. Evoluímos aí de XML para JSON também, foi um avanço. A gente não tinha muito JSON nos outros sistemas, foi um avanço também. E para a organização interna nossa, a gente criou alguns grupos ali mais transversais aos times, justamente para padronizar essa questão da arquitetura, porque são muitos times, muita gente, então para diminuir esse impacto aí de cada um ir por um caminho, a gente tentou padronizar melhor essa comunicação entre os times, a forma de trabalho, tecnologia, né? A gente tem ali uma linguagem um pouco comum para todos ali, a gente usa fortemente o Java ali no desenvolvimento. Os sistemas nasceram num ambiente já de baixa plataforma, com uma base única, tem integrações ainda com sistemas legados, mas assim, ele praticamente todo na plataforma baixa, e os anteriores eram na plataforma alta, né, ainda continuam. E também a gente... fugiu agora aqui da minha cabeça, mas assim, a gente focou mais nessa questão de APIs porque a gente via essa necessidade dos usuários que construíam os robôs focados nas telas dos sistemas, e a forma como eles acessavam era uma forma que deixava o sistema lento, eram muitos acessos e tal. Então a gente focou ali em colocar APIs um pouco mais reduzidas, né? A gente mudou do paradigma de envio de lote de grandes arquivos para eventos cadenciados durante o dia, então não tem aquela necessidade de aguardar no final do dia para enviar. O processamento é feito durante o dia, isso também ajuda no sistema ali, né, no fluxo do sistema. E foi basicamente isso. Assim, eu acho que o ponto principal foi realmente reconstruir. Eu acho que isso ajudou muito aí na questão até de custo também, entendeu? Perfeito. Agora a gente vai ouvir o Rodrigo Dias, ele é líder de gerenciamento de produtos para comércio exterior da Thomson Reuters, é formado em sistema de informação, tem MBA em engenharia de software, com 20 anos de experiência no desenvolvimento de soluções para comércio exterior. Rodrigo, a gente ouviu muito sobre o que o governo fez, sobre como o governo agiu para que a produtividade viesse, desde a regulação até o desenvolvimento técnico, e eu queria ouvir um pouco mais de você sobre como é relevante que exista uma solução igualmente capaz do lado privado para que faça frente ao que o governo fez, e como que isso é possível focando no desafio da produtividade, como que a gente atende, já está atendendo hoje a esse desafio na solução privada. Perfeito, Lucas. Boa tarde a todos. Acho que nessa pergunta acho que a gente pode abordar ela em 3 aspectos, né? Acho que o primeiro deles é que, e algo que já foi bastante abordado aqui hoje, o novo processo de importação ele é efetivamente um novo processo. Ele não é um novo sistema, uma nova declaração baseada nas anteriores, né? Onde eu só vou ter uma migração técnica. Não, a gente está falando de um novo processo, né? Que, assim como as soluções operacionais para a gestão de comércio exterior fazem, né, elas propõem um processo, esse novo processo precisa ser
ajustado e incorporado ao processo que já existe nas empresas, né? Então, acho que para o setor privado aqui, para os desenvolvedores de software, a primeira oportunidade, assim como o primeiro desafio, foi avaliar como esse processo ele poderia ser incorporado no processo operacional que soluções como as nossas propõem, de uma forma que realmente otimizasse o processo das empresas, né, que atendesse às novas exigências, mas principalmente que trouxesse produtividade e mais efetividade ali no processo, né? E aí acho que isso leva para o segundo ponto que eu marquei aqui, que é a questão do portal único, ele ser um sistema voltado para APIs, né? A gente ouviu numa palestra aqui antes que ele é um sistema API first, né? Ou seja, primeiro se pensa nas APIs, né? E depois nas telas do sistema, e acho que as telas do sistema, elas, aqui não desmerecendo o trabalho dos amigos aqui, mas elas têm uma relevância menor, porque ninguém aqui provavelmente vai digitar 1000 do INPEs de uma vez só, 1000 produtos no catálogo de produtos, né? A expectativa é que eu realmente consiga utilizar as APIs para transmitir esses volumes de dados, para ter celeridade no meu processo e ter integridade, né? Então, o setor privado teve que realmente olhar para essas novas características, né, do novo sistema e pensar nas oportunidades ali em como realmente atender o processo das empresas e acelerar o processo, né? Então, por exemplo, na Thomson Reuters a gente olhou para tudo isso, né, e avaliou, bom, como que eu vou adaptar o meu processo para fazer uso dessas APIs, né? E aí concluindo que assim, não tem como trabalhar com um portal único como um grande importador sem ter um sistema conectado a ele, justamente porque ele já foi pensado para isso, né? Ele já nasceu com essa concepção, né? Lógico que ele provê as telas, tudo, mas ele espera que sistemas se conectem, né? Então, para ver a melhor forma de conexão, a gente pensou, bom, eu já tenho um processo hoje com os meus clientes, né? Eles já utilizam um nosso sistema para automatizar o processo operacional deles, né? E aí o que eu posso fazer de novo para eles em cima disso? Então, no catálogo de produtos, a gente criou integrações ali que levam os dados de produto que já existem na base de dados dos clientes, né? Eles já utilizam no dia a dia deles. A gente viu como converter isso e integrar com o portal único, levar essas informações, mas principalmente tendo em mente o terceiro ponto que eu anotei aqui, que é evitar disrupção. Então, assim, essas empresas, nós importadores, né, já registramos importações hoje, nós já temos as nossas operações, nós vamos migrar para o novo processo. Então, como eu falei, ele é um processo grande, complexo, ele muda a realidade das empresas, mas essa realidade ela não vai parar em nenhum momento, né? A gente não vai ter um período sem importações para poder migrar para o portal único, né? Talvez isso possa existir numa janela de horas ali, poucos dias, mas na verdade ninguém vai parar a produção das empresas para poder migrar para o portal único, né? Então, evitar disrupção nesse momento também foi muito importante. Então, no final do dia eu tive que repensar o processo, eu tive que pensar nas APIs e entender que o novo processo de importação ele espera um sistema na outra ponta para que os importadores possam prover as informações e atender e trabalhar elas dentro do seu processo do dia a dia. E eu tive que considerar também que eu tenho processos que já são consolidados, processos de anos que as empresas já executam e que precisam continuar existindo, né? Então, isso vai desde lembrar que eu vou ter um período em que talvez eu tenha que registrar uma DI num momento e uma do INPE no outro, né, um período de coexistência ali entre as declarações, até eu pensar que nos processos que as empresas já têm hoje de conformidade para garantir compliance, produtividade, esse tipo de coisa, eles precisam continuar existindo primeiro e depois agregar novos processos ali para ter mais produtividade ainda, né? Então, acho que isso resume um pouco de como foi o processo, né? Então, foi uma experiência super enriquecedora para a gente, né? A gente acompanhando de bem próximo esse processo, a gente conseguiu criar soluções ali pensando em tudo isso, né? Hoje eu já tenho clientes parceiros que já registram do INPE, que já registram um catálogo de produtos. A gente tem um desafio grande ainda, e até a gente vai falar mais para frente aqui em outras perguntas, né, sobre como quais são os próximos passos, né? Então, eu venci essas 3 etapas que eu citei, mas e agora, né? O que eu consigo agregar mais ainda dentro do meu processo, né? E é isso que a gente está pensando, e acho que todo o mercado está pensando
com relação aos seus softwares. Então, acho que isso resume um pouco de como foi esse processo para a gente. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que a gente teve uma visão clara do cenário atual, do que a gente já tem de tecnologia implementada no processo atual. Agora eu queria convidar vocês para olhar para mais ou menos daqui 2 anos, né? Quando a gente tiver ali todo o processo do novo processo de importação disponível para ser utilizado. Não necessariamente totalmente implementado, porque essa implementação tem um faseamento ainda a ser definido, mas disponível para ser implementado. E eu quero que a gente pense no que isso vai afetar o modo como a gente faz o processo hoje, como a gente contrata o serviço hoje, como a gente gerencia os processos na atualidade. Eu queria ouvir primeiro do Thiago. Thiago, olhando para o futuro próximo, quando da finalização da implantação do novo processo de importação, quais são os principais benefícios baseados na tecnologia que você vislumbra para o comércio exterior do Brasil? Para a gente pensar em soluções daqui a 2 anos, tecnologicamente, eu acho que é até difícil a gente parar para pensar qual o nome da tecnologia em si, né? Eu vou falar mais de uma forma conceitual sobre o que eu visualizo de utilização da tecnologia na facilitação do comércio, né? Vocês podem ver agora com a divulgação hoje do lançamento do CCT aéreo, dia 31/7. Quais são dos grandes ganhos dentro desse lançamento, desse novo sistema de gestão de logística aérea? É a padronização internacional dos manifestos aéreos, o EAWB. A gente sai do mundo papel para um documento nato digital. Estava conversando também aqui no corredor com o Marcelo D'Antona, com o pessoal, com o Paulo, da Procomex, sobre a DCSA, que é uma associação dos armadores, maiores armadores, com Maersk, COSCO, CMC, todo mundo lá se definiu, tem menos de um mês, o padrão internacional de BL. Então, agora a gente tem um padrão de EBL, onde eles têm como meta chegar até 2030 a 100% dos BLs emitidos eletronicamente, nato digitais. O que é a nossa nota fiscal. Tá? O que a gente vê de nota fiscal, na verdade, é uma cópia do que é a nota fiscal verdadeira, que é a eletrônica assinada digitalmente. Não sei se a gente atinge até 2030 esse 100%, mas se a gente atingir aí no mundo 50% de Bill of Ladings emitidos até lá, a gente já vai ter um grande ganho específico. Então, resumidamente, os países se adaptarem a padrões internacionais de documentos utilizados no comércio exterior. EAWB, EBL, Invoice, Packing List, certificado fitossanitário, certificado sanitário, o MIC-DTA nosso aqui da região também de forma eletrônica. Então, eu vejo esse uso de documentos. Tem uma publicação muito interessante do ICC, que eu recomendo a todo mundo pesquisar, que é o uso de padrões digitais ou padrões de documentos eletrônicos do comércio exterior. E eles fazem um mapeamento de todos os documentos, falando qual é o documento eletrônico que vem a substituir ele e quais são os padrões internacionais que estão em maior utilização. E um outro ponto que eu até anotei aqui, enquanto o pessoal falava, é a questão do rastreamento das cargas em transporte multimodal. Esse é um grande desafio que a gente tem hoje no mundo. Uma mercadoria para sair da China até aqui a América, ela não vem apenas só na embarcação, naquele transporte que faz a atracação aqui. Existem diversos outros transportes intermediários, de ferrovia, terrestre, rodoviário. Então, quando cada um desses atores emitem um conhecimento de carga, essa informação da rastreabilidade de ponta a ponta se perde. E é um dos estudos que acabou de ser publicado dentro do Centro de Facilitação de Comércio da ONU, sobre uma proposição de uma numeração que faça o elo
entre todas essas cargas, entre os diferentes modais. E aqui a gente vai conhecer bem, que é a RUC, que a gente já utiliza na DOI, a referência única de carga. Essa é a recomendação que veio inicialmente de outros estudos. Eu não lembro se foi OMA ou OMC que definiu o RUC, se alguém puder me ajudar aí. O Sérgio vai saber depois. O RUC foi OMA, o CR é OMA ou OMC? OMA, então tá. Da OMA e a Centro de Facilitação, o Cefact agora também absorvendo como recomendação. E, por último, e não menos importante, estou vendo que eu tenho 30 segundos aqui, acabou que ficou para o final, deveria ter falado no início, é essa questão dos novos arranjos políticos que a gente está tendo no mundo. E sobre as questões de desflorestamento, trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo. O mercado internacional, principalmente o mercado europeu, vem cobrando bastante certificações e produtos que sejam que atendam a esses requisitos. É o chamado Green Deal que eles colocaram lá na publicação da Comissão Europeia. E para que a gente consiga ter uma rastreabilidade de toda essa cadeia de suprimento, por exemplo, a exportação de um cosmético, como que ela pode ser impactada? Eu não sei se lá no início de algum tipo de insumo utilizado na produção, um espessante, na produção de um creme facial, se ele não teve um tratamento de plantação pensado em economia verde, etc., esse produto não é aceito para entrar como um requisito técnico dentro da União Europeia. Então, eu acredito que um sistema de blockchain, onde integre todas essas informações, pensando numa tecnologia atual, isso vai acontecer nos próximos 2 anos. Então, documentos eletrônicos, padrões de documentos eletrônicos, rastreabilidade da cadeia de suprimento e o rastreamento de cargas multimodal. Perfeito? Obrigado. Obrigado. Gustavo, a gente falou bastante sobre gestão de risco e na sua apresentação até você falou muito sobre dados. E eu queria entender como que a implantação do novo processo de importação vai incrementar a utilização de dados na gestão de risco e quais são os desafios consequentes desse cenário. Bom, com o portal como um todo, né, e em especial aí com o novo processo de importação, a gente, enfim, que já usa todos os dados disponíveis, agora a gente vai ter mais dados disponíveis. Um exemplo disso, e aí logicamente isso, respondendo diretamente à pergunta, sim, vai influenciar diretamente na quantidade de dados que a gente usa. Acho que o exemplo mais claro disso é a API Recintos, porque antes da API Recintos existir, como é que a Receita Federal usava os dados, né, dos recintos? A normativa obrigava, né, o recinto a disponibilizar para a Receita Federal um computador conectado no sistema do recinto, que tinha o controle de acesso de pessoas, veículos, de carga, enfim, né, acesso às câmeras e tudo mais. Então, agora com a API Recintos, a gente mudou essa estratégia de, ao invés do servidor da Receita Federal ter que acessar o sistema do recinto, agora a gente mapeou os eventos que são de interesse da Receita Federal para serem enviados para a Receita Federal e aí a gente fazer o tratamento no nosso Data Lake, né, se chama Receita Data. Então, esse é um exemplo claro, né? A outra pergunta que você fez é quais são os desafios, né, que vão vir disso. Então, o novo processo de importação, ele tem muitas melhorias para a parte de gestão de risco. A principal delas é que a gente passa a ter não apenas o momento do canal, né, da parametrização, que a gente chama, ele não é mais ele passa a não ser mais o único momento de gestão de risco. A gente passa a ter gestão de risco em todas as retificações, em todos os registros, né, em todas as retificações. A gente passa a ter no cancelamento de declarações. Tudo isso agora passa a ser possível, né, nesse processo de ser automatizado pela Receita Federal a resposta que vai ser dada para o contribuinte, né, para o importador, para o exportador. No caso aqui, o importador. Então, o desafio vai ser a gente botar isso para funcionar, né, porque a gente vai ter mais um monte de dados
e a gente continua com a mesma quantidade de pessoas, e a própria capacitação das pessoas para utilizar a tecnologia é um desafio também. Então, assim, o processo ele ficou muito melhor, mas ele traz desafios de como implantar na prática, que a gente sabe, até uma discussão aqui que é bem interessante, é que já teve uma época que não existiu o sistema harmonizado, que conseguiu padronizar com 6 dígitos, todos os países usam o sistema harmonizado, que é um desafio imenso conseguir você colocar todos os países para falarem a mesma língua quando classificam um produto. Eu também acho que no futuro a gente vai progredir para mais padronizações, para trocas de informações entre as aduanas, né? De forma operação a operação. Hoje a gente tem muitas trocas de informação com outros países que são baseadas em dados agregados. Então eu sei, por exemplo, quanto que a Rússia exportou para o Brasil de fertilizante, e aí eu posso comparar com quanto o Brasil recebeu no agregado. Lógico que isso não vai bater exatamente, porque tem, né, o tempo de trânsito ali da mercadoria. Então, enfim, a gente tem isso com outros países, né? O Mercosul aqui é um caso bem interessante. No Mercosul, a gente já consegue fazer o cruzamento de todas as exportações dos países do bloco. Quando elas vêm para o Brasil, a gente consegue cruzar a declaração de importação brasileira com a declaração de exportação estrangeira, né? E aí a gente consegue bater consegue bater os dados e ver se tem alguma discrepância. Então, pode ser que tenha um problema na exportação, né, por exemplo, da Argentina, e não seja um problema no Brasil, ou pode ser o contrário também. E aí tem vários motivos para isso acontecer, por exemplo, porque na Argentina tem mais imposto de exportação, né? Então, aí, às vezes pode ser que a fraude esteja acontecendo do lado de lá. Então, os desafios do novo processo são basicamente esses, né? Que a gente vai ter agora o sistema é tão flexível, né? Ele é bem mais flexível do que a gente tem hoje, e ele vai permitir que a gente consiga escolher melhor o momento de atuar, por conta de todos os eventos que a gente vai receber, mas a gente vai ter que se organizar para usar toda essa potência que tem no sistema. Obrigado, Gustavo. Agora passando para o João Paulo. João Paulo, dada a complexidade dos serviços e das operações necessárias para o novo processo de importação, quando da sua conclusão, como que o Serpro está se preparando para suportar esse novo ambiente e prover um serviço estável e de alta disponibilidade? Bom, primeiro a gente, aproveitando que está aqui, né, o Serpro está aqui, as empresas estão aqui, não raspem a base procurando do INPE. É o primeiro ponto, né? Então, por quê? Vou explicar por quê, eu vou chegar lá. A gente sempre se preparou, né, para esse novo fluxo de importação com a do INPE, porque a gente sabe que é um fluxo complexo, é um fluxo grande, né, com muitas transações, muitas validações. A gente já preparou esse sistema para trabalhar de forma assíncrona. Então, toda a comunicação interna entre os sistemas, as validações são feitas via protocolo. Então, o usuário ele envia, a gente processa aqui, valida tudo, depois responde para o usuário. Então, foi esse o primeiro ponto, mas desde o início já foi feito assim. A parte de APIs da do INPE foi separada, né? Então, ela está em outro ambiente, é um ambiente em nuvem, fácil de escalar, preparado para esse impacto, né, que vai vir, a gente sabe que vai vir. Só que a gente também está tentando ver se populariza mais a questão do uso de notificações, que são as notificações push. Não é algo novo, por isso que eu estou falando, não precisa raspar a base, a gente vai avisar. Então, não é algo novo, a gente já tem isso disponível no portal, já tem um tempo. Basta a empresa se registrar no evento que ela quer receber a notificação. Então, é simples, lá na documentação tem explicando os passos, como é que é feito. Existem vários eventos cadastrados, a do INPE já tem vários eventos. Então, uma empresa que tem milhares de documentos, ela vai se registrar naquele evento e ela vai receber uma notificação quando aquele determinado documento andar no fluxo. Então, a do INPE mudou de status. A gente vai avisar. Então, o que existe hoje, muito, é vir consultar cada um dos documentos e às vezes, num período muito curto de tempo. Então, às vezes, tem empresa com 100 mil documentos. Ele vem a cada 10 minutos consultar todos esses 100 mil documentos. E, às vezes, não tem mudança. Então, o que a gente quer é a gente estreitar mais essa comunicação. Eu sei que ainda
falta mais documentação a respeito e tal, mas já tem lá bastante coisa. Então, esse acho que é o ponto principal para a gente poder diminuir os riscos de alguma sobrecarga do sistema. Toda a plataforma da Duimp, a plataforma já está nos servidores, plataforma baixa e tal, também é de fácil para a gente poder escalar, mas o que eu acho que vai contribuir mais para diminuir esse impacto é o uso dessas notificações. Tá? Então, desde o início a gente já pensou nisso e pensou numa estrutura que fosse comportar esse fluxo que a gente sabe que é complexo, entendeu? Perfeito, obrigado, João Paulo. Agora, passando para o Rodrigo, acho que está claro que a gente tem um novo paradigma de processo. O Rodrigo bem disse na primeira resposta dele, a mudança sistêmica é uma parte da mudança. A gente não está saindo de um documento em papel e indo para um documento em sistema e replicando o mesmo documento. A gente está mudando o que se entrega de dados, como o dado é entregue, como esse processo funciona. Então, nesse novo paradigma, eu queria ouvir de você, Rodrigo, como que a iniciativa privada, como que as soluções privadas estão se preparando para entregar soluções cada vez mais relevantes para que façam frente a essa necessidade de produtividade. Legal, acho que aqui vale usar um pouco da fala dos colegas de novo. Acho que um primeiro ponto que foi de uma fala do Gustavo, sobre a gestão de risco, né? Então ele falou, né, a gestão de risco agora ela não é mais só ali para avaliar o canal, né? Eu expandiria isso e diria que a gestão de risco, na verdade, ela não está no portal único, ou melhor, ela não inicia no portal único, ela inicia na empresa, no importador. Então agora, imaginando que eu tenho um sistema novo, onde eu tenho um novo processo ali, eu tenho novas formas de controle, novas formas de gestão de risco, né? Eu preciso começar essa avaliação dentro de casa. Então, se eu tenho lá que declarar os dados no meu catálogo de produtos, como que eu vou garantir que aquelas informações estão corretas, estão dentro do que é esperado ali, e nem pensando só em penalidades por aquilo, multas, esse tipo de coisa, mas pensando em penalidades no meu processo, né? Se não tiver certa informação ali, eu vou ter um problema lá na frente e isso vai atrasar minha operação, né? Eu posso colocar minha operação em risco, né? Então, essa gestão de risco, essa avaliação, ela tem que ser expandida para o processo todo, né? Então, na primeira pergunta eu disse que o novo processo de importação, na prática, nas empresas, ele vai ser uma fusão do processo operacional das empresas mais o novo processo de importação, né? Isso somado vai ser a nova realidade das empresas, né? Agora, falando da gestão de risco, ela faz parte desse processo do começo ao fim. Então, ela envolve eu ter certeza do que eu estou registrando ali, do que eu estou declarando, né? Ela envolve também eu tentar me anteceder a algumas avaliações. Então, assim, por exemplo, eu tenho lá as minhas informações e eu sei o que, em algumas situações que eu tive um problema de parametrização de canal. Se eu tenho operações constantes ali, por que eu não uso esses dados de operações anteriores para prever o que pode acontecer, né? Onde que eu tenho mais chance de ter um problema, né? Onde que eu tenho mais chance de ter um prazo maior na minha operação, na avaliação da licença, né, do LPCO agora, onde que eu tenho risco, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? E aí isso leva para um segundo ponto, que é a automação do processo. Então, assim, agora a gente tem um processo que está preparado para possibilitar uma automação maior, né? E se eu falo isso, então, de novo falando do meu processo, né? Como que eu automatizo isso mais? Como que eu levo o meu processo e uso o conhecimento das pessoas que estão envolvidas na operação de comércio exterior para tratar o processo por exceções e não mais o processo do dia a dia, né? Então, se eu tenho as regras claras, e acho que esse é um ponto interessante do novo processo de importação, hoje, no processo atual, algumas situações geram insegurança nos importadores. Agora, com um sistema bem definido, bem documentado, com dados estruturados ali, eu tenho as regras mais claras. E se eu tenho as regras mais claras, eu consigo automatizar e levar isso mais no automático. E aí eu levo a minha gestão para um outro nível, uma gestão para as exceções. Então, eu preciso acompanhar só o que foge do comum, que foge do dia a dia. Porque, fora isso, eu já consigo prever o que vai acontecer e aí eu consigo manter minha operação funcionando com uma velocidade maior, né? E aí, acho que isso leva para um terceiro ponto, que foi um pouco do que o João falou, sobre a comunicação, a nova forma de comunicação do portal único com os importadores, né? Então,
eu realmente não tenho que raspar dados mais, né? Então, como você usou esse termo, assim, hoje, com os sistemas antigos, em algumas situações eu tenho que buscar informações porque é a forma em que isso é viável hoje, né? Com o portal único, isso já não é mais necessário. Então, eu tenho lá a figura do push, que parece ser só mais um detalhe técnico, né? Mas não é. Ele também, aí, voltando para o tema principal da pergunta, ele é uma super mudança de paradigma ali. Porque agora eu não preciso mais ir no sistema da Receita, nos Comex e buscar informação. O sistema ele vai trazer informação para mim. Então, se tem alguma situação, se tem uma mudança de estado, eu recebo uma notificação informando o que aconteceu. Então, de novo, se eu já sei quais são as notificações possíveis, eu já sei quais são as que indicam o processo correto e quais que indicam o erro, eu já consigo ir buscar só essas informações que indicam o erro ou uma probabilidade de erro, né, e tratar isso dentro do meu processo de exceção. Então, acho que nós temos não só essas, mas várias outras possibilidades ali que o fato de ter um sistema novo, amparado num novo sistema, elas possibilitam uma criatividade maior ali para trazer novas soluções para mudar o dia a dia dos importadores, né? Então, acho que o aspecto aí ele é realmente bem positivo e eu acho que, vencido o momento ali da migração, a gente realmente tem que olhar para essas mudanças de paradigma, porque a gente vai efetivamente viver uma nova realidade no gerenciamento de operações de importação no Brasil. Obrigado, Rodrigo. Agora a gente terminou, de alguma forma, de desenhar o cenário atual, mas o cenário futuro de 2 anos. E agora eu queria convidar vocês para um exercício de futurologia. Eu acho que aqui todo mundo deve ter ouvido falar de alguma das tecnologias que eu vou citar aqui. Então, algumas e poucas delas, a gente tem ChatGPT, blockchain, 5G, inteligência artificial, internet das coisas, deep learning. Se a gente fala só esses nomes aqui, eles ficam muito parecendo com um desfile de moda, em que você vê tecnologias da moda sendo demonstradas, mas você sempre se pergunta, fala assim, mas eu consigo sair com aquela roupa que parece um boneco da Michelin no dia seguinte na rua? Provavelmente não, né? E espero que ninguém saia. Mas o que a gente está vendo ali é uma tendência. A gente provavelmente no dia seguinte vai começar a ver aquilo influenciando o que vem no futuro, né? Eu sempre gosto de lembrar da pochete, acho que é o que algumas pessoas compartilham comigo a idade de terem visto a pochete como moda, terem visto a pochete morrer como moda e reaparecer como moda. A gente provavelmente não está aqui ninguém usando pochete, se tiver deve ser 1 ou 2 pessoas, mas o que a gente está vendo aqui é tendência, e o que a gente vê na tecnologia é a mesma coisa. Existe uma iniciativa normal de assim, olha, saiu blockchain, vamos fazer blockchain. E você fala assim, tá, mas para resolver o quê? Qual é o seu problema? O que você quer resolver com blockchain? Ou vamos implementar o ChatGPT? Ótimo. A gente viu aqui, a Becomex mostrou um exemplo claro de solução de problema baseado em ChatGPT. Agora saiu o ChatGPT 4, que faz a mesma coisa com imagens. Então, talvez eu possa submeter a descrição do amortecedor e a imagem do amortecedor e pedir informações sobre isso. Isso é uma aplicação prática da tecnologia. E aí, aqui eu queria voltar às perguntas para os meus colegas aqui e entender deles como que essas tecnologias disruptivas, tecnologias inovadoras, podem nos ajudar a dar um salto novo do ponto de vista de comércio exterior. A gente está no embrião desse salto desde 2013. Né? As discussões iniciais que levaram a esse salto tecnológico que a gente está vendo aqui agora começaram em 2013. Então, talvez seja o momento da gente começar a pensar no próximo salto, para que em 2028, 2029, a gente esteja tendo um outro evento como esse e discutindo o que a gente conseguiu implementar, dado essa iniciativa de pensar o novo de novo agora. Então, eu queria ouvir primeiro do Thiago Barbosa como que a gente pode trazer essas tecnologias para facilitar o comércio. Fico preocupado em manter meu trabalho, sabe? Porque, gente, como você falou, é praticamente uma futurologia. A gente não tem nem condições de pensar o que a gente... Um dia eu estava vendo até na TV alguém falando que existia aquela perguntinha quando você entrava na faculdade, como você se vê daqui a 10 anos. Essa pergunta não faz mais sentido algum. Sentido algum. Você não tem noção do que vai acontecer daqui a 5 anos. A gente aqui, todo mundo, quando fez 18 anos, o maior desejo era ir no primeiro dia lá no Detran para tirar a carteira de motorista. Eu vejo meus sobrinhos, não querem nem saber de dirigir. Vamos só pegar Uber. Uber já foi inovação.
já quase faliu, já começou agora a pensar em carros automáticos para poder continuar sendo um modelo de negócio viável. É uma loucura. E isso, quando que a gente começou a usar o Uber? Tem o quê? 2017, cara. Parece que foi há milhares de anos atrás. Tem 5 anos. É exatamente os mesmos 5 que a gente está tentando pensar daqui para frente. Novamente, eu tento não entrar tanto na parte aí tecnológica, porque temos especialistas aqui no assunto. Eu fico um pouco mais aqui vendo as aplicações que têm acontecido. Com certeza é o uso de inteligência artificial intensiva. Isso é, sem dúvida, que muita parte dos nossos trabalhos, tanto do setor privado como administração pública, vai ser baseado em inteligência artificial. A gente vai receber pareceres dessas inteligências e o ser humano vai simplesmente optar em seguir o parecer, se vai ser um parecer vinculativo ou propositivo só. Agora, trazendo o que o Gustavo falou, você falou da interoperabilidade das trocas, né, que já existe dentro do Mercosul, para se usar a informação de lá como a informação base para importação aqui e vice-versa. Isso é a interoperabilidade entre as janelas únicas, entre as aduanas e as janelas únicas. E eu acho que daqui a 5 anos a gente tem uma meta dentro da OMA, que a gente conversa, a gente sempre põe isso como o pedestal para se chegar, não sabemos se vamos chegar até lá, mas temos que mirar, pelo menos longe, para poder avançar bastante. Que é praticamente não existir uma declaração de importação no mundo. Vocês concordam que toda importação teve um vendedor, e um vendedor fez uma declaração de exportação. No fim das contas, qual que é a operação com maior compliance? É uma declaração de importação idêntica à declaração de exportação. A partir do momento que a gente consiga convergir para um modelo de dados, padrões e troca de dados confiáveis entre as nações, você reduz pela metade a burocracia. Só um vai preencher, ao invés de 2. E aí começa a se agrupar com o pensamento de gestão coordenada de fronteiras, porque temos, lá em Foz, em Uruguaiana, para o caminhão, faz a inspeção, atravessa a ponte. Não, agora mudou tudo, atravessou a ponte. Não faz sentido. Então, isso é uma evolução. E por isso, quando a gente fala que a AFC, só para vocês terem noção, a gente fala sobre acordo de facilitação do comércio, estamos para finalizar o portal, estamos tentando implementar todas as medidas. O que a gente já está fazendo na OMC? Discutindo o AFC Plus. Não deu nem tempo de terminar o AFC, estamos discutindo o AFC Plus. O que é o AFC Plus? Ele vem trazer o objetivo de se discutir o uso de tecnologias dentro da facilitação do comércio, em benefício, bem parecido com o nome do painel. Então, é o comércio digital que se chama, não é o comércio eletrônico. O comércio eletrônico é o e-commerce que a gente conhece, mas é o comércio digital. Tudo é digitalizado. Então, a troca de dados, IoT, né, Internet das Coisas, para rastreabilidade da carga em tempo real. Os Estados Unidos, nossa, tem uma tecnologia que eles estão utilizando lá nos terminais. Se a gente vem trabalhando aqui com o escaneamento e aprendizado de leitura de imagem, né, de análise de imagem para encontrar contaminações no container ou certos desvios, a União Europeia também está financiando uma equipe de estudos que tem um software de identificação de câncer a partir de tomografias, e eles querem adaptar esse software de IA que identifica com grande precisão tumores, também formas fora do padrão do que se esperaria dentro do container. Então, a gente vai chegando num momento que não tem nem que ter a análise do humano. Só que enquanto a gente está fazendo isso, a Europa está fazendo isso, o que os Estados Unidos está fazendo? Eles têm um scanner que faz a leitura do peso molecular da mercadoria. Essa tecnologia é uma tecnologia de uso dual, ela chama Export Control, ela não pode ser exportada dos Estados Unidos. Eles já estão usando em alguns dos portos americanos. Eu não preciso nem escanear, ele só passa por um scanner que solta sei lá o quê, porque ninguém sabe o que põe,
e consegue medir o peso molecular de cada mercadoria. E aí eles têm a tabela periódica, passa lá qual é esqueci, o item, não, mas como é que é o nome de cada coisa na tabela periódica? Componente químico, o item químico. E se sabe qual é o tipo de produto, se é um alimento, se é... Então, é uma coisa fora da caixinha da gente conseguir imaginar. Então, é assim que eu encerro. Essa coisa, para mim, é absurda, essa análise de peso molecular da mercadoria lá nos Estados Unidos. Obrigado. Gustavo, dado esse cenário todo, como que você entende que essas tecnologias podem ser úteis para aumentar a produtividade do processo de gerenciamento de risco atualmente aplicado no Brasil? Sim, antes eu só queria, eu realmente concordo com o Thiago, né? Eu acho que no futuro, assim, bem a longo prazo, a gente ter essa integração entre as aduanas mundiais seja algo que é pretendido e talvez seja algo que seja alcançado aí, talvez em 10 anos. E aí, para suportar isso, por exemplo, tecnologia de blockchain, né, em que cada elo da cadeia logística, cada produtor de informação vai colocando a informação lá e fica válida para todo mundo. E aí, logicamente, o controle de acesso para quem puder, né, ter acesso àquela informação. Mas, enfim, vai estar num bloco que vai ser perene, né, que é basicamente um cartório ali, né, mantendo o registro adequado e sem possibilidade de modificação. Em relação à produtividade, eu uso essas tecnologias. Lá na Receita a gente tem... bom, o ChatGPT está na moda, né? O conhecimento que eu tenho da aplicação de ChatGPT na Receita hoje é sobre a parte de atendimento. Então, já tem colegas lá estudando o assunto para fazer atendimento lá no chat RFB, né? Que é se você entra lá e já tem uma inteligência artificial que conversa com você. E estão tentando melhorar ela agora com o ChatGPT. O blockchain a gente já usa, né, para a parte de OEA aqui no Mercosul, e a gente está incipiente no uso da tecnologia. A gente quer usar ela mais e de maneira mais adequada, né? Ou seja, usa-se muito ainda para troca de informações, mas talvez se a gente no futuro conseguir realmente colocar uma ideia de transações em cadeia, né? De fato, como o nome fala, né? Bloco de blockchain, né? Então, mas em relação à pergunta que você fez mais objetiva agora, a inteligência artificial, o que a gente viu da experiência do CISAM até hoje, em termos de produtividade, é que a gente tem o concurso da Receita agora, né? Até espero que tenha pessoal aí que tenha se candidatado e tomara que passem e se tornem colegas aí no futuro. Esse pessoal novo que vai entrar, eles... muitas vezes, né, se não for alguém aqui dessa sala que já trabalha em comércio exterior, vai naturalmente ter a maior chance de cair na fronteira, que é assim que funciona, né? A gente dá a oportunidade para o pessoal que está na fronteira vir mais para os grandes centros, né? Então, o colega vai entrar lá na fronteira e ele não sabe classificação, né? Ele não trabalhou com isso ainda. Então, assim, a inteligência artificial hoje... que a gente tem, ela inclusive, em termos de produtividade, ela ajuda na capacitação desses novos colegas. Como que ela faz isso? Quando o CISAM diz que uma determinada declaração de importação tem 85% de chance de ter um erro de classificação, ele explica o porquê que ele acha isso. Então ele vai lá e fala, olha, no histórico desse fabricante só tem declarações de importação que são declaradas com outra NCN. Ou então, o histórico desse importador também, ele sempre usou uma outra NCN. Enfim, aí ele vai cruzar todos os padrões, né, que são possíveis numa declaração, né, país de origem, com país de aquisição, com a mercadoria, enfim, né, com o nome do fabricante, e vai explicar para o colega. E isso facilita, né, é uma medida de produtividade que não é bem difícil de medir, mas a gente tem colegas hoje que vão... encontrando o caminho para aprender sobre determinados produtos através da inteligência artificial que explica para ele como que ela chegou nesse resultado. Então, uma outra coisa que eu vejo como tendência não o fim, né, mas assim, uma preferência no uso de inteligência artificial que seja explicável, autoexplicável, que ela mesma se explique. E isso também tem implicações em relação enfim, a viés nos dados, de treinamento. Enfim, tem discussões até maiores sobre isso.
Então, o que eu vejo é que essas tecnologias elas vão dar produtividade em lugares assim, que a gente também não faz diretamente para isso, mas assim, facilita a nossa capacitação de pessoal novo, por exemplo, né? Então, acho que a tecnologia vai realmente afetar diversos locais, que a gente não fez ela inicialmente para aquilo e que ela vai se dar bem naquele nicho. Obrigado, Gustavo. João Paulo, eu queria ouvir de você como trazer essas tecnologias disruptivas do desfile de moda para a aplicação útil, como resolver problemas e como isso pode ser feito nos próximos anos por meio das tecnologias disruptivas que a gente tem visto aparecer nos últimos tempos. Bom, primeiro que o uso do ChatGPT, né, e outras tecnologias que estão bem faladas agora, eu acho bacana porque populariza, né, traz mais gente para conhecer e tal. Não tinha como a popularidade que o ChatGPT teve agora em pouco tempo, acho que foi muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então, acho que isso é legal para trazer mais gente, trazer mais documentação, né, melhorar esse ecossistema todo. Mas assim, a gente já é atual isso, né? A inteligência artificial já está aí, não é assim uma coisa mais de porque no futuro. Então é difícil a gente prever assim de uma forma, daqui a 4 anos. Não sei, daqui a 4 anos pode ser outra coisa. Então, quando a gente acabar de reescrever esse fluxo ou fazer qualquer outra coisa, já mudou a tecnologia. Então, eu acho que a gente já está aplicando e eu vejo assim, pelo menos no portal, eu acho que o uso de IA é o mais forte assim que eu acho que a gente vai ter aí nos próximos anos, principalmente no GR, que o Gustavo já mostrou aí nas apresentações, né? Eu acho que quanto mais a gente automatizar esse processo, evitar essa parada de fluxo, né, para as empresas e tal, e sempre seguir o máximo, né, para quem está seguindo as regras tudo direitinho, para quem não seguir as regras vai parar de qualquer forma, mas assim, eu vejo o uso da IA mais forte e assim, já tem esse uso, tem algumas iniciativas já dentro do portal com o uso de IA, então eu acho que dessas todas as tecnologias aí que a gente vê, é a mais real e a que está começando agora, né? Para a gente ter alguma coisa daqui a 2 anos, a gente tem que começar a fazer agora, não adianta daqui a 2 anos, então a gente já está começando agora. Acho que um primeiro passo foi poder estruturar melhor os dados, que a gente não tinha esse dado todo estruturado, classificado, foi a apresentação acho que do Elton, né? De classificar melhor as informações, então essa classificação vai ajudar a IA a entender melhor, a poder cruzar melhor as informações, então eu vejo que a IA vai ser, assim, perto aí, 1, 2 anos talvez, no portal já tenha bastante uso. Obrigado, João Paulo. E, Rodrigo, qual que é a sua visão como provedor de soluções para o setor privado de comércio exterior em relação a essas tecnologias? O que já está impactando e o que vocês preveem que vai impactar nos próximos anos? Legal, Lucas. Acho que o Thiago falou um ponto interessante sobre isso, que assim, ele falou, eu não estou olhando para a parte técnica, mas estou olhando para a aplicação prática, né, disso. E eu acho que esse é um ponto bastante importante. Assim, a gente cada vez mais tem uma coleção de tecnologias ali disponíveis, né? O ChatGPT é o que está em voga agora, né? Mas todos os anos, todos os meses surgem tecnologias novas, né? E a gente tem que pensar em quais são os casos de uso que eu posso aplicar, onde eu posso aplicar essas tecnologias e ter soluções práticas para o meu dia a dia, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio quando a gente fala de uma visão de futuro, né? O que vai ser daqui 5 anos, o que vai ser daqui 10 anos. Eu acho que dá para a gente começar com a mesma resposta que acho que eu daria 5 anos atrás, né? Quais são os casos de uso, né? Quais são as oportunidades? E aí eu acho que é onde vale a gente pensar, né? Então, hoje a gente tem lá o ChatGPT. Então, junto, não só ele, mas outras inteligências artificiais ali podem me ajudar a, como a gente viu aqui hoje, classificar um produto, né? Ou fazer uma análise de algum cenário, né? Agora, isso é bacana. Agora, qual é o caso de uso? Né? Eu não quero, no meu dia a dia, só ficar lá conversando no chat com uma inteligência artificial. Né? Na verdade, eu tenho lá, sei lá, sou uma empresa do varejo e tenho 1000 produtos por mês ali para classificar. O que eu quero? Eu quero que todo o processo seja feito automaticamente. Né? Então, ele avalia o que eu tenho de demanda, ele classifica, ele atualiza meus sistemas, isso chegue lá na gestão de risco do portal único, né, de uma forma correta.
e aonde que eu quero ser envolvido no processo ali, quando tiver algum risco. Então, como a gente falou aqui hoje, né, bom, tem um risco maior de erro de classificação nesse caso, porque tem situações ambíguas, você precisa envolver sua engenharia, esse tipo de coisa. Então, é para esse tipo de situação que eu quero olhar. Eu não quero olhar para o meu volume do dia a dia, daquilo que é trivial, do que tem um risco baixo. Eu quero olhar para realmente onde é mais importante, e é isso que eu espero que uma inteligência artificial me auxilie, né? A mesma coisa em riscos da cadeia logística. Então, aí saindo um pouco só da esfera do portal único, mas pensando no comércio exterior como um todo, né? Eu tenho minhas cadeias de distribuição globais, né? E aí, quais são os riscos envolvidos? Conflitos globais, trânsito em portos, problemas não só geopolíticos, mas geográficos, alguma questão que influencia a cadeia logística. O que eu posso fazer ali, né? Como que eu posso me adaptar e responder a isso no menor tempo, com o menor impacto, né? E é isso que a gente espera de tecnologias desse tipo, né? E aí, mais algumas, né? Então, por exemplo, acho que foi o Gustavo que falou, não, desculpa, acho que foi o Thiago que falou sobre as declarações ali envolvendo vários países, né? Então, a ideia é que alguém já declarou essa exportação, né? Por que eu preciso declarar a importação de novo? Acho que dá para ir até além, né? Muitas vezes eu estou nas duas pontas. Eu declarei essa exportação em outro país e eu vou importar ela aqui, né? Então, a visão das operações regionais também, acho que é um segundo passo bastante importante quando a gente fala de normalização dos dados, de portal, de gestão. Então, assim, muitas vezes eu estou nas duas pontas, eu faço a gestão da operação nos dois países, eu apuro o meu resultado nesses dois países também, né? Então, como que eu aplico tecnologia nisso para simplificar esse processo e aí realmente olhar para os meus indicadores, né? Olhar para a minha cadeia logística, mas de uma forma muito mais transparente ali, mais natural para o meu dia a dia, né? Acho que isso também é super importante, né? Então, acho que eu estourei o tempo aqui, né? Mas no geral, eu acho que é isso, assim, a gente pensar nos casos de uso, e acho que tem muito caso de uso aí onde a gente consegue aplicar essas novas tecnologias, seja esperando que elas avaliem dados e se antecipem em avaliações para mim, né? Seja em coletar mais informações e com isso acelerar algum processo depois, né? E aí acho que também um ponto que o João Paulo falou bastante, né? Agora eu tenho dados estruturados, né? Então, olhando hoje, eu passo a ter uma coleção nova de dados estruturados, né? E aí, para ter dados estruturados no portal único, eu preciso prover esses dados estruturados, né? E aí eu preciso buscar esses dados de forma estruturada, né? Então, vamos dizer que eu estou saindo de um cenário onde hoje eu defino o meu produto numa DI com uma descrição, né? Então, a Receita precisa avaliar essa descrição. Agora eu vou para um momento onde eu vou declarar o meu produto com atributos, né? E daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu vou ter uma coleção de atributos, como se eu tivesse uma biblioteca gigantesca ali à minha disposição, onde eu vou olhar essas informações e vou poder tirar aplicações reais dali, né? Então, eu conheço meus dados históricos, eu sei como eu performo, a Receita também, por outro lado, na sua gestão de risco, também vai ter uma massa de dados muito maior para avaliar, né? E eu acho que isso vai abrir espaço para novos casos de uso, tá? Acho que essa é a principal visão, Lucas. Obrigado, Rodrigo. E aqui para fechar o nosso painel, eu queria fazer um convite para vocês, para que vocês parem por alguns momentos sempre, olhem para a tecnologia como um caminho para a produtividade. A gente tem uma tendência a olhar para a tecnologia como um acessório, ou como um suporte, ou como uma ferramenta de infraestrutura. Se eu não a tenho, eu não funciono. Mas ela é mais do que isso. Quando ela é pensada dessa forma, ela vira algo prescindível, algo que eu posso dispensar ou que eu posso trocar facilmente. O que a gente está buscando e o que a gente tem que buscar é que a tecnologia seja o meio pelo qual eu chego em algo melhor. E a gente vem há muito tempo discutindo melhorias, né? Esse é o nosso mercado. Nós aqui representamos o mercado de comércio exterior no Brasil de forma bastante relevante. E pensar isso junto, usar a capacidade de estar junto para pensar esse mercado de novo é algo importante. Deixar que outros façam isso pela gente normalmente vai nos colocar fora do mercado no tempo.
Se o governo tivesse feito isso sozinho, provavelmente ele teria criado um paradigma quase intransponível para a iniciativa privada. Então, a vantagem de ter feito junto é que a gente está dentro do processo que moveu essa roda para um novo lugar. Vamos fazer isso de novo, vamos fazer isso de forma continuada, porque é assim que a gente chega em lugares melhores, em uma competitividade melhor e faz do nosso país um país melhor nesse nosso ponto, que é o comércio exterior. Muito obrigado a todos, obrigado aos painelistas. Muito obrigado, Rodrigo Dias, João Paulo, Gustavo e Tiago, especialmente ao Lucas. Muitíssimo obrigado. Pessoal, nós agora